Emprego. Rodou um lugar, toda a cidade inteira, procurando emprego, não encontrava. Só tinha um lugar, o circo da cidade. Aí ele foi no circo. Chegou no circo, chamou o dono do circo e disse: por favor, me arranje um emprego. Eu sou casado, tenho filhos, está faltando coisa lá em casa. O dono do circo disse: meu amigo, não tem emprego, está difícil, não tem emprego. Dá uma volta pela cidade de novo. Ele rodou 2 horas, voltou para o dono do circo, não encontrei nada. O senhor não tem, arranja qualquer coisa que eu faço. Aí disse: tudo bem, tu vais ser o macaco do circo. Macaco? Não, aí não. Macaco, deixa eu de macaco. Eu macaco, as crianças chegam, te dá banana, te põe banana, puxa o teu rabo, você, tudo bem, final da semana tu recebe o dinheiro. Aí ele nos primeiros dias estava assim, chateado, né? E as crianças chegavam: que macaco feio, olha o nariz dele, ele entendendo tudo, né? Ele não era macaco, ele era humano. E aí então, irmão, né? Depois de um mês, aí no sábado recebeu o pagamento, ele ficava contente, fez a cesta básica, né? Depois de uns 2 meses ele estava lá, já estava meio bem solto, né? Chegou 50 crianças. Chegaram e disseram: macaco, olha aí, macaco, come a banana. Aí disseram para ele: macaco, dá um pulo grande. Aquilo que você pula lá na árvore, lá na selva, pula aqui. Aí disse: eu vou dar um pulo bem alto que é para agradar as crianças. Aí deu um pulo e a jaula dele estava do lado da jaula do leão. Aí ele caiu na jaula do leão. Quando ele falou: leão, por favor, não me come não que eu sou humano. O leão disse: cala a boca, rapaz, senão nós dois perdemos o emprego. O leão também era fajuto. O macaco era fajuto e o leão era fajuto. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? O que você tem no teu corpo? 268 ossos. É muito importante nós compreendermos isso. Vamos ler 2 escrituras. Hebreus, capítulo de número 4, o versículo de número 12. Hebreus 4 e 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus não é uma palavra morta, não é uma palavra inoperante, é uma palavra viva, é uma palavra essencial e eficaz que penetra aonde a psicologia não penetra, aonde a inteligência emocional não penetra, onde o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo não penetra. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas. Quando a Bíblia fala juntas e medulas, está se referindo à parte biológica do ser humano, que é o corpo. Então diga comigo: o corpo, alma e espírito. E a outra escritura é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, coloca lá no telão, muito bem, pessoal da mídia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Eu queria que toda a igreja lesse comigo este versículo bem alto. 1, 2, 3. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos ler mais alto, né? Todo mundo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós encontramos, irmãos, o que é a configuração humana. Se a gente não entender o que nós somos e como encontrar o equilíbrio, porque o corpo, a alma e o espírito não se separam, vai haver uma separação. Um dia o corpo vai morrer, pois o espírito e a alma não se separam. Nós somos uma simbiose. Nós temos um corpo humano, que é a parte biológica. Nós temos uma alma, que é a parte psicológica. Alma no grego é psique. E nós temos o espírito, que é a parte teológica. O espírito que se comunica com Deus. Então a gente começa a pensar. Eu tenho 77 anos de idade, já preguei o evangelho em mais de 100 países do mundo. Já escrevi uns 40 e poucos livros, e no mundo inteiro as pessoas perguntam: qual é a origem do homem? Como é que tudo aconteceu? Como é que essas coisas apareceram por aí? Por exemplo, hoje nós temos a Amazônia.
Uma ocasião eu estive na selva do Amazonas 4 meses e meio. Todo mundo quer a Amazônia. O francês quer, o americano quer, o inglês quer, o mundo inteiro quer a Amazônia. Por quê? Porque na Amazônia existem matérias-primas que nunca foram tocadas pelo ser humano. A riqueza do Amazonas é uma coisa extraordinária. Como é que essa coisa surgiu? Tem várias teorias. Por exemplo, tem a teoria do Big Bang. O Big Bang foi uma grande explosão que houve. Uma colisão gigantesca com meteoros, meteoritos, eletrões, neutrons e átomos, e surgiu o mundo. Outra teoria, havia uma imensa bola de fogo, e as pessoas foram surgindo do meio do fogo. Gases, vapor de água, células aquáticas, vegetal, animal, bactérias. São teorias. Teoria não é um fato comprovado. Teoria é uma sugestão. Teoria é uma opinião de alguém, né? Micro-organismo, fósseis, compostos químicos. E tem a mais recente, chama-se panspermia. Panspermia, a vida na Terra foi trazida do espaço, através de meteoros e cometas. Mas uma teoria muito conhecida, que se espalhou para o mundo inteiro, ela foi originária do Charles Darwin. Charles Darwin, ele foi um antropologista britânico, naturalista, um cientista, e ele escreveu muitas coisas. Ele é conhecido como o Papa da Evolução. O maior nome da evolução chama-se Charles Darwin. E uma das teorias bem conhecidas, que se espalhou para o mundo inteiro, diz que eu e você viemos do macaco. Tu veio do macaco, irmão? Tu tem um orangotango, um chimpanzé, um gorila na tua família? Né? Então ele prova. Ele escreveu seleção natural múltipla, genética, extinção. Ele escreveu sobre isolamento reprodutivo, mutação, recombinação, reencarnação e assim por diante. Agora, se você for conversar com qualquer evolucionista que diz que o homem veio do macaco, a evolução não apresenta nenhum exemplo. Um macaco, né, se graduando até chegar ao homem, não tem nenhum exemplo. E a própria ciência declara que entre a pessoa, o ser humano e o macaco, existem mais de 100 diferenças. Quem foi que criou o homem? A palavra de Deus tem a resposta. Somente a palavra do Senhor. Por isso que a nossa igreja é a igreja da palavra. É a igreja da doutrina. Hoje eu ensinei na nossa sede que a igreja vivada, a igreja madura, perseverava na doutrina dos apóstolos. Não doutrina da igreja, não doutrina da religião, doutrina dos apóstolos. Aqueles homens que foram chamados pelo Senhor, que foram escolhidos pelo Senhor, que viveram com Jesus, que aprenderam com Ele, que viram a morte dEle, que viram a ressurreição dEle. Eles escreveram a doutrina dos apóstolos. E a doutrina bíblica, o criacionismo bíblico declara que eu e você fomos feitos por Deus. Deus fez o ser humano. Deus diz: eu fiz a terra e coloquei nela o homem. Davi escreveu assim: pois possuístes o meu interior, entriteceste-me no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido. Jó escreveu: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. O criacionismo bíblico é a única fonte, não há outra. Não existe uma segunda opção ou terceira. A única fonte documental, legal e acreditável chama-se o criacionismo bíblico. É a doutrina segundo a qual Deus criou intencionalmente. Irmão, Deus teve a intenção de criar você. Você não é uma coisa, você não é um objeto, você não caiu de paraquedas, papai e mamãe brincaram e eu nasci. Não, Deus planejou tudo. Deus sonhou com você. Você está aqui nessa igreja, não é porque você não sabia, não. Está o plano de Deus configurado para você. Conforme o pastor falou, tu vai chegar no lugar onde Deus vai te levar. Tu vai, é você mesmo. Deus te escolheu, Deus te fez com as mãos dele, Deus colocou a marca dele em você. Você não tem a marca do diabo, você não tem a marca do demônio, você não tem a marca do erro, você não é um engano. Deus fez você intencionalmente. E que coisa extraordinária, né? A partir da sua palavra, tudo que existe, coisas visíveis e invisíveis,
O mundo invisível, a ciência não descobre, mas diante de Deus está tudo claro. Deus fez coisas invisíveis e invisíveis. E preste atenção numa palavra profética que eu vou dar. Deus vai te levar num lugar onde você nunca esteve antes. Deus vai te levar num lugar, numa dimensão aonde você jamais pensou. Nós temos uma profecia, a última profecia do Antigo Testamento. Fecha o Antigo Testamento. O livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, declara assim: nos dias do profeta Elias, o Senhor diz, o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converterá ao coração dos pais. E Deus diz, antes que eu fira a terra, aí termina o Velho Testamento, antes que venham os 21 juízos da grande tribulação, o que vai acontecer? Vai ser o grande avivamento da família. Toda a tua família vai ser salva. Teu marido será salvo. Tua esposa será salva. Teus filhos serão salvos. Pastor João, eles não estão aqui. Não importa. O Espírito de Deus está movendo. O avivamento vai chegar. O sobrenatural vai acontecer na tua vida. E toda a tua família será salva. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Diz aqui, coisas visíveis e invisíveis, e que é sustentado pelo seu poder. O Salmo 33, versículo 6 e o 9 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e tudo o que existe, todo o exército deles pelo Espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então o que é o homem? Eu morei no meio de 5 milhões e meio de judeus. Quando você pergunta ao judeu o que é o homem, sabe o que o judeu declara? O homem é barro, o homem é pó, o homem é lama. E de fato isso tem base bíblica, não é? Porque Deus diz, porque és pó e em pó te tornarás. Mas não somente Deus está dizendo que eu e você somos pó, somos lama. Quando você pergunta o grego, né, que é o símbolo da cultura, o que é o homem? Aí o grego diz o antropos, porque a palavra homem na língua grega é antropos. Antropologia, estudo do homem. O antropos é aquele que olha para cima. Mas a ciência declara que eu e você fomos feitos também do pó da terra. Eu vou citar algumas coisas que tem na terra e que tem no corpo humano. Toda pessoa tem isso, pelo menos 18 componentes. A gente tem carbono, fósforo, nitrogênio, enxofre, ferro, cálcio, metais, açúcar, eletricidade, hidrogênio e água no nosso corpo, né? Nós temos mais água do que qualquer coisa. Todo mundo precisa tomar 2 litros de água por dia. Água no café, água na fruta, água no refrigerante. Por quê? Porque existe isso na terra, existe isso no corpo humano. Por que Deus fez o homem do pó da terra? Porque o homem ia viver na terra, não é verdade? Para não haver choque de ambiente. Então é muito importante você compreender isso. Agora, quando Deus, depois que fez todas as coisas, Deus disse, eu preciso agora chegar no happy end. Eu preciso chegar no final feliz. Eu preciso chegar na glória da criação. Deus, eu fiz essa flor, que flor linda. Eu fiz este animal, que animal lindo. Eu fiz esta montanha. Eu fiz as águas, a porção verde. Mas eu quero fazer agora a coisa melhor. O que é que eu vou fazer? Deus disse, eu vou fazer o homem. E Deus disse, façamos o homem. Deus disse, o homem vai ser mais importante do que uma pedra preciosa. O homem, irmão, você tem valor. Você precisa entender que você vale muito mais do que qualquer coisa. Você tem mais valor do que a mais linda flor, do que uma fruta, do que uma pedra preciosa. Mas Deus disse, mas eu preciso de um modelo. Para tudo tem que ter um modelo, né? Você compra um sapato, modelo italiano. Compra uma camisa, modelo francesa. Compra um relógio, modelo paraguaio. Você tem que ter, né? Ou chinês. Hoje é o Nihao, né? Chinês. Você tem que entender isso, né? E Deus disse, qual vai ser o modelo? Tem que ter uma matriz. Tem que ter uma matriz, qual vai ser o modelo? Vou fazer o homem que nem o pão de açúcar, né? Ou a rocha de Gibraltar, lá no sul da Espanha. Aquela montanha bonita, não gosto desse modelo. Já sei, vou fazer o homem com uma Vitória Regia. Aquela planta bonita que tem na selva do Amazonas. Aquela flor, que o homem usa ela como um barco, né? De tão forte que ela é. Não gosto. Vou fazer o homem melancia e a mulher abacaxi. Ou a mulher melancia e o homem abacaxi. Não gosto disso também. Vou fazer que nem uma flor. Eu disse, vou fazer que no animal. Não vou fazer que no animal. Já sei como eu vou fazer o homem. Quem vai ser o modelo? Eu vou ser o modelo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Irmão, você se parece com Deus.
Você não tem aparência do mal. Você não tem aparência da coisa feiosa, né? Eu me lembro de um rapaz, né? Um rapaz que ele era muito complexado. Ele era meio corcunda, usava um óculos terrível assim, né? Coisa tremenda, só andava durante a noite. Tinha vergonha, não estudava, não trabalhava. Uma noite, 11h30 da noite, ele estava andando, né? Lá na rua de São Paulo, 11h30 da noite, de repente ele ouviu uma voz feminina: moço, me ajuda, moço, me ajuda, me ajuda. Ele disse: não é comigo não. Ninguém fala comigo. Ele lá pro chão, não estudava, desempregado, né? Mas aquela voz dizia: moço, por favor, eu estou desesperada, me ajuda. Aí deu uma olhadinha, quando olhou assim no terceiro andar do edifício, tinha uma mulher loira, bonita, com pouca roupa, né? 11h30 da noite, ela disse: por favor, vem aqui, eu estou desesperada, eu não sei o que eu vou fazer. E ele ficou assim e tal. Aí ele começou a pensar: essa mulher é louca, né? Essa mulher é doida, onde me chama assim no meio da rua? E ele foi andando para lá, andando. Depois, quando ele chegou lá no prédio, ela disse: entra. Ele entrou no apartamento. Entrou no apartamento, chegou na sala e disse: não, entra aqui no quarto. Ele ficou doido. Entrar no quarto? Uma hora dessa da mulher entrar no quarto. Quando ele entrou no quarto, tinha um garoto chorando. Aí ela falou assim: meu filho, eu não falei com você. Se você não parar de chorar, o bicho papão ia aparecer para você. Olha ele aí. Diga assim: eu não sou o bicho papão. Deus fez você mais bonito que o bicho papão, não é, irmão? Agora, interessante, quando Deus fez você, eu estou falando, irmão, de alguma coisa que diz respeito a todos nós. Nós somos corpo, somos alma, somos espírito. Agora você precisa entender até onde o apóstolo Paulo diz assim: todos vamos comparecer, todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestar conta das obras que fizemos por meio do corpo. O que você está fazendo com o teu corpo? Até onde chega o mal no teu corpo? Qual a liberdade que você está? Então tem que prestar conta por meio do corpo. Não é por meio do espírito nem da alma. Então, irmãos, Deus, tudo que Ele fez no poder da palavra: sol, chuva, vento, água, porção seca. E Deus foi falando, foi aparecendo tudo. Deus falou: homem! Foi assim? Não. O homem não. O homem eu vou fazer com as minhas mãos. A única coisa que Deus fez com as mãos dele, irmão, pensa um pouquinho na importância. As mãos de Deus te tocaram, as mãos de Deus te configuraram. Deus pegou matéria inorgânica, Deus pegou matéria que não tinha vida, e Deus então, eu vou fazer com as minhas mãos. Então quando você toca com as suas mãos em qualquer coisa, no microfone, na Bíblia, você deixa as digitais, você deixa as marcas, você tem as marcas das mãos de Deus em você. Você tem a marca das mãos de Deus. Deus te configurou. Depois que Deus fez o corpo do pó da terra, Deus configurou. Aí Deus fez uma segunda coisa que Ele não fez com nada e com ninguém. Deus fez o quê? Deus soprou. Soprou onde? No corpo do homem. Qual é a parte do corpo que Deus soprou? Na narina. Deus soprou o quê, irmão João? Deus soprou vento? Não. Deus soprou fumaça? Também não. Deus soprou gás liquidificante de petróleo? Também não. Deus soprou espírito. Quando o Espírito de Deus, o ruá, é a palavra grega, Deus soprou o Espírito, que o Espírito entrou no corpo, a alma nasceu. Que coisa extraordinária. Então eu e você somos um Espírito, que habitamos no corpo e que temos uma alma. Então é muito importante nós entendermos, irmãos, a maneira como Deus fez. Deus então, Ele soprou Espírito no homem, e quando o Espírito de Deus, o sopro de Deus entrou, chegou no corpo, a alma vivente. O homem foi feito alma vivente, não alma penada. Então vamos examinar, diga comigo: o corpo. O corpo, irmão, é muito importante. Meu corpo peca, teu corpo não peca. Meu corpo é imundo, teu corpo não é imundo, irmão. Teu corpo é muito importante. E quando você olha cientificamente o corpo, irmãos, é a parte biológica, né? É o seu biotipo, a parte biológica. Com o teu corpo, você toca o quê? As coisas que você vê. Você está com o teu corpo aqui, você está olhando, você vai para o trabalho, vai para a escola. Então o corpo é a parte biológica do homem. Depois, quando Deus soprou o Espírito no homem, o homem foi feito alma. A alma é a parte psicológica do homem. Enquanto com o teu corpo você vê o modelo, você vê o biotipo, o corpo tem a visão, interage com aquilo que é material. A alma é invisível, a alma é incorpórea. Você não pode modelar a alma.
E a alma, irmãos, como resultado do sopro de Deus dentro de você, a alma, ela tem 3 faculdades. A alma tem as emoções, que são os sentimentos. É na alma que nós sentimos as coisas. Mas a alma tem a vontade, os desejos. Os desejos não estão no espírito nem no corpo, estão na alma. E a alma tem a mente, tem a razão e o raciocínio. Então a alma, ela é incorpórea. Enquanto com o teu corpo, biologicamente, você interage com aquilo que você vê no seu trabalho, na escola, na igreja, né? Com a sua alma, você interage com o que você sente. Você interage com o que você pensa. Você interage com o que você quer. Então é muito importante você entender como é que a palavra de Deus, ela tem a aplicação correta. Como ter uma alma abençoada, como ter um corpo saudável e como ter um espírito que se comunica diretamente com Deus. Já o espírito é a parte superior do homem, do ser humano, porque o espírito, você não se comunica com ele, com o mundo. Com o espírito, você não se comunica com os teus sentimentos, nem com os teus desejos, nem com o teu pensamento. Com o teu espírito, se comunica com Deus. O teu espírito é a luz, onde acende a revelação divina. É no espírito que você entende as coisas de Deus. Irmão, então é muito importante como Deus fez corpo, alma e espírito. Agora o corpo é importante. O corpo é tão importante, irmãos, né? Que Deus estabeleceu que a configuração da natureza humana é através do corpo. Deus disse, né? Crescei, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, irmãos, através do teu corpo, você gera família. Através do casamento e através do corpo, Deus disse assim: deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outro homem. É assim que diz? Deixará a mulher, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outra mulher. É assim que diz, irmão? Não é assim que diz. Deixará o homem, natureza humana, o seu pai e a sua mãe. Pai e mãe, natureza humana, mas com 2 gêneros: pai masculino, mãe feminino. Então deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá o homem, esposo, o homem pai da natureza humana, e se unirá a sua mulher, da mesma natureza. O homem é humano, a mulher é humana, mas o gênero é diferente. A mulher é esposa, a mulher é mãe, e serão ambos uma só carne. Aí Deus está falando sobre a parte sexual que está no corpo. Está no corpo. Então, irmão, o corpo, o sexo não é pecado. Sexo é pecado, irmão? Alguém diz assim: Deus fez o homem e o diabo fez o sexo. O diabo fez o sexo, irmão? Não, Deus fez o sexo. Sexo é um instinto. O que é um instinto? São manifestações biologicamente não aprendidas que se manifestam. Beber água é um instinto. Você não precisa ter aula para beber água. Se alimentar é um instinto. Sexo é um instinto, né? São instintos que se manifestam no corpo carnal que Deus fez. Não é verdade? E a palavra do Senhor declara que Deus viu que o homem estava só. Deus viu que o homem estava só. E Deus gosta de gente, irmão. É tão bom estar aqui hoje, não é? Deus gosta. Aqui é o povo de Deus, aqui é a família de Deus, aqui é a noiva de Jesus que está sendo adornada para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Que coisa linda e maravilhosa. E Deus disse: vou fazer uma companheira para o homem, vou fazer uma parceira. Eu não gosto de solidão. Deus detesta a solidão. Por isso ele diz: façamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por esta razão, nenhum homem entende a mulher 100%. Nenhum homem casado, eu e minha esposa somos casados, né? Já há alguns anos, e eu não entendo, nenhum entende. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus fez a mulher, o homem estava dormindo. Quando acordou, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu disse: calma, Adão, é a tua companheira, vai ser a tua parceira. E a Bíblia declara que quando o homem olhou na mulher, o homem gostou. Instinto sexual. O homem é atraído por aquilo que vê. Minha irmã, quando o marido fala para você: vai dormir, minha filha, tu está cansadinha, ele fica a noite inteira na internet, não vai dormir não. Fica do lado dele, leva um café, uma Coca-Cola, tu não sabe o que ele está vendo. Tu pode perder o teu casamento aquela noite. O homem é atraído por aquilo que vê. Instinto sexual, isso é normal, irmão. E aí o homem falou: ela será carne da minha carne e osso do meu osso. E a mulher ouviu e gostou. Instinto sexual. A mulher é atraída por aquilo que escuta. Quando você vê na igreja, né? De repente, está lá, né, irmão? Está lá o irmão no ouvido da irmã, lelele, lá, né? E o pastor está de olho. Aquele irmão está lá conversando com aquela irmã.
No outro culto, está lá o irmão, né, irmão? Está lá, TTT, lelele, lá, no ouvidinho da irmã. No terceiro culto, está lá, o pastor já chega. O pastor chega, boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Escuta, a senhora é marido, o senhor é o marido dela? Não, eu sou casado com outra. A senhora é esposa dele? Não, eu sou casado com outro. O pastor disse, já faz 3 cultos que eu estou vendo aqui, TTT, lelele, lá. O que está acontecendo, irmão João? O pastor está se metendo na vida dos irmãos? Não. O pastor está vendo o perigo chegar. Amém, irmãos? Amém. O pastor falou, tu está de olho no irmão aqui. Eu vi que tu falou, olho, profeta, eu estou de olho em você, vai. Tu vai dar fruto, tu vai crescer, tu vai ser abençoado. E irmão, preste atenção. A mulher é atraída por aquilo que vê, que escuta.